Vitor, grupo D de definido. Até que enfim definiram esse grupo. Depois da polêmica envolvendo o Leão do México, finalmente o Flamengo conhece seus adversários no Super Mundial. Vamos falar de grupo D, que tem Chelsea, tem Esperança de Tunis, tem Flamengo e o último membro do grupo, o primo pobre de Los Angeles. Se é que existe primo pobre em Los Angeles. Mas é o Los Angeles FC, não o Los Angeles Galaxy, o famosinho. O time que era do Beckham. É o time que é do Giroud. Não é. Do Lloris. Do Lloris. Não é pobreza, mas também não é aquele prime, né? Mas vamos falar de mas se você for ver, nos últimos anos tem até feito um sucesso, tem sido mais constante até do que o Los Angeles Galaxy. É que eu falo, o Los Angeles Galaxy, a questão era a camisa, né? Que Los Angeles Galaxy, acho que dos times americanos, Los Angeles Galaxy e DC United, os mais famosos, vamos dizer. O Dallas, um clube que já desde o início dos anos 2000 conquistou Conca Champions lá no início dos anos 2000, já era o Papa Títulos da MLS lá no início. É uma equipe que é a mais tradicional, né? E de também trazer várias estrelas, né? Teve Beckham, teve Ibrahimovic, agora tem o Marco Reus. Foram sempre esse time de trazer mais estrelas, e o Los Angeles FC é mais recente. Né? Exato. Começamos com Chelsea. Chelsea que nessa temporada europeia se tornou o Thanos da Europa. Tem todas as joias do infinito. Tem Europa League, confere. Conference League ganhou agora e já tinha Champions há bastante tempo, que eu vi. Já tinha a Supercopa Europeia, já tinha a Recopa Europeia, que nem existe mais. Ganhou a porra toda. Tem tudo agora das opções europeias e das opções inglesas, já que já tinha bastante tempo, é o campeão de tudo. Mas é um campeão de tudo que, se fosse com o time que garantiu vaga para esse Super Mundial, ia ser um time bem melhor, né, Vitor? Que era aquele time de 2020, 2021 ali. Mas o Chelsea de hoje ainda é tubarão ou é mais ou menos? Cara, é um time muito bom. Se fosse o time da temporada passada, eu diria que o Flamengo tinha chances consistentes de vencer o Chelsea. Não que não tenha. Eu acho que num grande jogo do Flamengo, e o Chelsea é uma equipe que oscila bastante, talvez seja possível o Flamengo buscar um resultado positivo, buscar a liderança desse grupo. Eles se enfrentam na segunda rodada. Mas o time dessa temporada é bem interessante. Foi uma equipe que se recuperou em relação à péssima temporada passada. Foi uma equipe que fez uma boa Premier League, tanto que garantiu classificação na próxima Champions. Não foi tão bem nas Copas Nacionais. E na Conference foi se poupando até chegar à final. Chegou na final se poupando. Deu gás com o time titular, com o time completo, realmente na final contra o Real Betis, e foi muito bem. Ele fez o 4-1. Cole Palmer, por exemplo, não foi inscrito na fase de liga da Conference. O Romeu Lavia, volante belga, que foi importante para a equipe, foi titular durante muito tempo na Premier League, não foi inscrito em momento nenhum da Conference. Então a equipe conseguiu se poupar e mesmo assim ser campeã da Conference. Tem um elenco gigantesco. Todo mundo é do Chelsea. HDJ Futebol Clube é do Chelsea. Exato. Todo mundo do Chelsea. Isso que eu precisava revelar. Nosso canal ele é dividido em 4 partes. Primeiro, o Chelsea é dono. A segunda é os sauditas. Infelizmente, eles estão em todos os lugares. Terceiro é os chineses. E a quarta é dividido entre eu e você. A menor parte. Que a gente ia revelar. A menor parte. Se a gente aparecer na Chelsea TV, é por isso. Exato. Com o nosso very good English. Brothers, let's talk about Chelsea. Mas assim, analisando um pouco melhor o Chelsea, acho que consegue bater de frente contra qualquer time. Bater de frente, fazer um jogo de igual para igual e quem sabe até vencer. Se encaixar um dia muito bom com um PSG, por exemplo, ali um dia não tão bom, um Real Madrid, um Bayern de Munique,
mas não entra como um dos principais favoritos. Acho que entra ali na segunda escala ali no segundo escalão dos europeus ali, o tal Chelsea, que não é, como você falou, aquele Chelsea campeão da Champions, não é tão bom quanto aquele, mas é um Chelsea muito bom. Você tem ali jogadores de muita qualidade, você tem um meio-campo com Moisés Caicedo e com Enzo Fernandes, que são dois jogadores de muita qualidade. Você tem um Cole Palmer, que hoje está entre os melhores jogadores do mundo. É um jogador que é diferenciado e que na final da Conference não chegou a fazer gol, mas praticamente tudo saiu dos pés dele. Ele construiu ali boa parte das jogadas que culminaram nos gols e nas principais chances do Chelsea. Foi muito assim ao longo da temporada. Tem outros nomes interessantes ali do meio para frente. O Pedro Neto, um português de qualidade ali na ponta. Tem o Nicolas Jackson, que é um centroavante que oscila, mas que tem qualidade, que faz os seus gols. É uma equipe interessante. Tem um Cucurella na lateral esquerda, que é um jogador bem, bem interessante. É uma equipe muito boa. É uma equipe que chega muito forte para esse Super Mundial, mas acho que não para título. O Chelsea, assim, apesar de a gente ter Cole Palmer aí, o nosso ídolo do Estevão, né? O Estevão queria jogar muito com ele, mas, igual você falou, é um time que, para passar do grupo, beleza, mas na hora que o caldo entorna, também não tenho essa confiança. Igual você falou, fez uma Conference League muito nas coxas. É um time que sabia, pelo elenco vasto que tem, que dava para trabalhar em várias frentes. Até porque os ingleses têm um histórico de montar esses elencos mais vastos, porque você tem Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Premier League e mais alguma continental. Você tem, no mínimo, ali, times que vão um pouquinho mais longe, tem mais da metade, até ali, bota março, fevereiro, março, você tá rodando com entre 3 e 4 competições. Então, tinha um time suficiente para rodar, ganhou, mas eu brinquei das joias do infinito, claro, a gente fala para valorizar, mas não é um Chelsea tão forte assim, né? Falando agora do Esperance de Tunis, outra equipe que foi baseada no famoso ranking da Confederação Africana, tem títulos da Champions League Africana? Até tem, mas não é uma equipe, tipo assim, gigantes da região. Acho que 4 títulos, não sei o que você acha, mas acho que 4 títulos dá pra gente colocar que é um time representativo. Mas num cenário que você tem, fui puxar aqui, Zamalek com 5, Mazembe com 5 e Al Ahly com 12, não é tão forte assim, não. É uma equipe que é uma das mais fortes no cenário africano, mas se a gente for colocar que o Al Ahly tem um grande domínio, acho que o Al Ahly não tem um domínio como o Auckland City tem na Nova Zelândia, até porque na África você tem mais briga. Eu acho que o Al Ahly seria mais parecido com o Real Madrid. Talvez o Al Ahly seja o Real Madrid da África. Ele não tá longe do Al Ahly. O Al Ahly, como você citou, tem 12 títulos e conquistou ali vários títulos consecutivos aí nos últimos anos. A gente vê o Al Ahly disputando mundiais com muita frequência. O Esperance tem 4 títulos, e os 4 títulos são até recentes. Até estava buscando aqui. O primeiro título foi lá em 94, depois ganha de novo em 2011 e teve um bicampeonato em 2018 e 2019. E o que a gente falou do Bayern quando a gente citou do grupo C, que não foi campeão recente ali nos últimos 4 anos. Mas entra por essa média, tá sempre ali batendo quartas de finais, semifinal, às vezes chega numa final, então uma equipe que é das mais fortes da África, tradicionalmente. Tá ali sempre entre os 5, 6, 8 mais fortes da África, às vezes entre os 4, entre os 2, e às vezes até ganha. Mas tem equipes mais fortes no continente. O Al Ahly
tradicionalmente é melhor, o Mazembe já teve momentos de superioridade, uma Mamelodi Sundowns da África do Sul já teve também momentos melhores, os marroquinos ali, o Wydad Casablanca, o próprio Raja Casablanca também já tiveram momentos melhores, mas é uma das melhores equipes do continente. Acho que, só que quando sai do continente não mostra muita coisa. Nos mundiais que jogou não mostrou muito. O Al-Ahly sempre mostrou mais resistência, sempre mostrou mais futebol. O Esperance não me parece ser uma equipe que vai incomodar muito a vida do Flamengo e do Chelsea, principalmente. Acho que tende a ser um elo mais fraco desse grupo. Ele foi campeão recentemente do campeonato tunisiano, 66 pontos, 4 pontos de vantagem no segundo colocado. Tem um domínio local, um domínio doméstico, mas que no cenário de Copa do Mundo de clubes da FIFA não vai ajudar tanto. Bater, puxando mais os dados deles, na penúltima, nessa atual temporada, eles ficaram na Liga, no Continental, nas quartas de final, caindo para uma Mamelodi Sundowns, e na anterior foram vice-campeões. Não é um mau resultado, mas assim, para um nível que você está competindo com o Chelsea, que tem todo o poder europeu, o Flamengo, que é um dos times mais regulares da América do Sul, e com o Los Angeles FC, que tem o poderio americano, que vão fazer das tripas coração para tentar deixar esse título nos Estados Unidos, para mim não é uma equipe tão competitiva, né? Eu acho que é um elo mais fraco ali, e principalmente para o torcedor do Flamengo, que vai enfrentar o Esperance na estreia. Eu acho que é um bom jogo de estreia, porque não é uma baba completa, não é aquele time que você vai meter 5, 6 tranquilamente. Não é, por exemplo, o Deportivo Táchira, que o Flamengo enfrentou na fase de grupos da Libertadores e teve dificuldade, é uma equipe bem pior que o Esperance. Mas o Esperance também não é uma equipe tão forte que, se o Flamengo jogar o bom futebol que a gente sabe que pode, é uma equipe que o Flamengo pode fazer um 2-0, até um 3-0 ali sem tantos sustos. Mas vai precisar entrar focado, entrar ligado, senão pode se complicar também. Exatamente. Seguindo, vamos falar de Flamengo, né, que eu vi. Então, acho que é o time que a gente consegue mais ter uma boa base, né? Consegue ter uma análise um pouco mais profunda. A minha análise sobre o Flamengo dependendo do período desse ano que você fala, você tem visões diferentes. Se você ali bem no comecinho do ano, que o Flamengo ainda oscilava e jogou ali até teve um ligeiro sofrimento ali dentro da Libertadores, a gente ia falar, putz, talvez não é o melhor Flamengo possível. Mas do que eu tô vendo, principalmente dos últimos jogos do Flamengo, que é pegar uma liderança de brasileiro e conseguir seguir adiante numa Libertadores, o último jogo deles foi um 5-0 para cima do Fortaleza. Foi algo bem interessante. Então, eu acho que é um Flamengo que, evidentemente, não é um Flamengo a nível de time campeão hoje, porque a Libertadores tem uma competitividade bacana ali. Mas dos brasileiros, talvez é o que mais tem desempenho no momento atual. Assim, falando do Flamengo na temporada, como você citou, é uma equipe que oscilou ao longo do ano. Campeonato Carioca, acho que dá para avaliar pouco, porque vários jogos ali da primeira fase, principalmente com a molecada, depois quando teve o time titular, mas também muitas vezes contra equipes muito fracas, então é um balizador que não dá para tirar muito parâmetro, mas foi campeão de forma tranquila e em momentos pontuais jogando bom futebol. Copa do Brasil também poupou nos 2 jogos, então rodou ali bem o elenco. Libertadores e Brasileirão, que é onde a gente pode analisar de forma mais ampla, tem 2 Flamengos. Tem um Flamengo muito bem no Brasileirão
e um Flamengo que jogou pouco numa Libertadores. Um Flamengo que fez uma Libertadores até aqui ruim. Foi suficiente para passar em segundo. Eu vou discordar de você nesse ponto, não foi um sofrimento pequeno, sofreu bastante para avançar. Mas assim, na Libertadores teve jogos muito ruins. 2 vitórias por 1-0 contra o Deportivo Táchira, que é horroroso, e 2 jogos em que o Deportivo Táchira teve chances de pelo menos empatar o jogo. Central Córdoba, que é uma equipe assim, que brigaria para não cair no Campeonato Brasileiro, fez 1 ponto. Perde no Maracanã e empata na Argentina, e nos 2 jogos o Flamengo não fez boas partidas. A LDU também não é uma grande LDU, e o Flamengo até conseguiu um bom resultado, um empate na altitude de Quito, e no Maracanã foi um 2-0 ali, mas sem muito brilho. Então uma Libertadores fraca. Se a gente vê o Flamengo da Libertadores no Super Mundial, o Flamengo vai ter dificuldade. Principalmente para fazer qualquer cócega para o Chelsea, e até pensando em classificação ali contra um Los Angeles FC, por exemplo. Agora, o Flamengo do Brasileirão já é diferente. Já é um Flamengo muito bom. Já é um Flamengo muito bom com consistência na maior parte dos jogos. A gente vai pegar poucos jogos ruins do Flamengo no Campeonato Brasileiro, e a gente vai pegar alguns muito bons. A gente vai pegar um 4-0 no Corinthians, atropelando, jogando muita bola. A gente vai pegar um 6-0 no Juventude, atropelando, jogando muita bola. Ah, mas é o Juventude. Sim, mas quem que fez 6-0 no Juventude? Ok, o Fortaleza fez 5. Mas fora isso, quem atropelou dessa forma? Você vai pegar um 5-0 no Fortaleza jogando muito. Ah, mas o Fortaleza tá mal. Tá, mas quem fez 5-0 nos caras? Então, é uma consistência muito grande. O jogo contra o Palmeiras, acho que não foi um jogo assim tão vistoso, mas foi muito eficiente, muito competitivo, conseguiu vencer lá no Allianz Parque por 2-0. Em compensação, teve um jogo ruim contra o Cruzeiro, que hoje está na briga ali pela liderança, acabou não indo bem, perdeu por 2-1. Mas, no geral, é um Brasileirão muito bom e muito consistente. Se esse for o Flamengo do Super Mundial, é um Flamengo que tem tudo para avançar nesse grupo e pode fazer um jogo duro contra o Chelsea. Agora, como eu falei, se for o Flamengo da Libertadores, já é outra coisa. Mas eu acho que vai ser um Flamengo mais próximo do Flamengo do Brasileiro. Então, um Flamengo que tem condições de avançar. É um Flamengo que tem muita qualidade. É Bruno Henrique, Arrascaeta muito bem. O Pedro, que apesar de não estar tão bem fisicamente, é um jogador de enorme qualidade. Você tem Cebolinha, você tem Michael, Gerson, Danilo, Alexandre, Ortiz. É um time muito bom. Um elenco muito forte. Chegou o Jorginho também, que deve agregar nesse time. Então, é uma equipe muito forte e que tem tudo para avançar, pelo menos aí da fase de grupos. Da questão do sofrimento pequeno ou grande, acho que de fato eu coloquei muito mais uma perspectiva geral, mas se você for olhar jogo a jogo, tiveram ali alguns momentos que o Flamengo perigou de fato mesmo. Esse é um ponto que vou concordar com você. Seguindo em diante, vamos falar de Los Angeles FC. Galera, por que a gente brincou sobre a situação do Los Angeles FC? Ele entra por uma questão de que o León do México, que é o classificado original, tem o mesmo dono do Pachuca. Então, só poderia ficar um, acabou ficando o Pachuca. O León sai, então a CONCACAF, junto lá da FIFA, acabou marcando um jogo extra, vencido pelo Los Angeles FC, que entra no grupo. Los Angeles FC é a equipe que, dos jogadores que a gente brinca, que são os famosos, seria no gol, Hugo Lloris, campeão do mundo e ex-jogador do Tottenham, e Olivier Giroud, que também campeão do mundo pela seleção francesa e com passagem por vários clubes. É um time que, vamos dizer, entrou de penetra, vamos dizer. É um time que entrou um pouco de surpresa, até pela situação. Mas se for analisar o cenário dentro da MLS também, igual a gente brinca, não é uma liga que a gente a gente morre de amores pela MLS, mas
na última temporada foi um time bem ok. Se a gente for olhar os números, foi melhor da conferência, gerar o terceiro lugar, e nos playoffs, semifinal de conferência. Não é ruim. Mas não levou o último título, e esse ano não tá tão bem. Então é um time que acho que mais entrou por uma questão de circunstância do que propriamente de resultado, né? Na temporada atual é o sexto colocado da Conferência Oeste, então não é uma campanha assim tão forte, tão consistente. Se a gente for até parar que o líder da conferência é o Vancouver Whitecaps, que está a 9 pontos à frente do Los Angeles FC. O Vancouver Whitecaps no final de semana tomou 5-0 do Cruz Azul na final da Conca Champions. Então dá para ver que não é um nível tão alto o nível da MLS. Só que assim, Los Angeles FC no jogo contra o América, foi um jogo que eu assisti boa parte, me surpreendeu. Gostei do futebol apresentado na partida do fim de semana. Foi um jogo em que o Los Angeles FC foi superior ao América na maior parte do tempo. Foi um jogo que foi inclusive decidido na prorrogação, mas o Los Angeles FC conseguiu neutralizar o América. É uma equipe que tenta se fechar um pouco mais, que joga mais em transição, uma equipe que joga um pouco mais em velocidade. Acho que esse encaixe talvez dificulte um pouco mais a vida do Flamengo. Não é uma equipe que vai se lançar tanto ao ataque, pode taticamente ali incomodar um pouco mais. É uma equipe que, como você falou, tem alguns bons nomes. Ele tem um Lloris, tem um Giroud, que hoje é reserva do time, mas é um jogador que tem a sua qualidade ainda, apesar de veterano, que pode ajudar principalmente ele fazendo o pivô, abrindo espaço para os jogadores de trás infiltrarem. Tem o Boangá, que é um atacante que inclusive fez o gol da classificação, com um jogador da seleção gabonesa, que é um jogador bem interessante, que tem sua qualidade, que é ali para os flamenguistas ficarem de olho, mas não é uma equipe assim muito virtuosa, não é uma equipe que tecnicamente vai oferecer tantos perigos para o Flamengo e para o Chelsea. Mas não é uma baba, então é um jogo que o Flamengo vai ter que ter ali os seus cuidados. É um jogo de última rodada, então dependendo dos resultados anteriores, vai ter que ver o que o Flamengo vai precisar ou não nesse jogo. Então, com certeza vai ser o jogo mais decisivo ali do grupo, pensando talvez se cada um perder para o Chelsea ganhar de esperança, é um mata-mata quase antes das oitavas. Então, vai ser um jogo muito importante para o Flamengo, mas o Flamengo é mais time. Acho que disso não dá para ter muita dúvida. Basicamente você cantou a pedra do meu palpite, acho que também é o seu, sobre a montagem desse grupo ali, a classificação desse grupo, melhor dizendo, é que não é poupa-tempo como o grupo C, porque o desnível é menor. Mas ainda assim, Chelsea é líder do grupo ao natural. Esperance Tunis, muito provavelmente, é lanterna ao natural. Flamengo é, no papel, mais time do que o Los Angeles FC, mas se bobear, pode tomar uma invertida. E se a gente for colocar assim, o América, que perdeu para o Los Angeles FC, os últimos 4 campeonatos, os últimos 2 anos, porque lá são 2 campeonatos por ano no México, como está acontecendo na Argentina agora e termina com mata-mata. Os últimos 4 anos, o América tinha ganhado os 3 anteriores, os últimos 2 anos, tinha ganhado os 3 campeonatos anteriores, e esse ano perdeu a final para o Toluca. E o Los Angeles FC venceu esse time. E como eu falei, venceu jogando melhor. O América não fez uma partida tão boa. Não fez. Mas muito não fez pelo bom jogo também do Los Angeles FC. Então é uma equipe que vai incomodar. Vai incomodar. Não é uma baba assim tão grande como muita gente fala. Exato. Não pode vai ser tranquilo que tomou invertida. Aí numa dessa perde até por Esperança e a casa vem abaixo. Exato. Então, abre o olho. Mas é isso, meu povo brasileiro. Finalizamos grupo D. Então, vocês deixam seu like, deixem seu comentário. Vamos de classificação?
Eu falei que eu acho que pra mim, basicamente, a minha sua é a mesma, né? Chelsea, Flamengo, Los Angeles FC e Esperança. Basicamente foi. Eu falei assim, você puxou basicamente a classificação que é que a gente tem na mesma linha, né? Mas, pessoal de casa, deixem seu like, deixem seus comentários e é isso, né, Covito? Nos vemos falando de grupo E. Exatamente, a série continua, vamos até o final. E Valeu! aí o vídeo vai ser postado em alguns momentos. Piada péssima, mas até mais. Valeu!